Começa agora o Fiscalização Pública, que acompanha e divulga o trabalho dos vereadores aqui da Câmara de Taubaté durante os seus mandatos. Hoje eu recebo aqui em nossos estúdios o vereador Serginho, do PDT, para a nossa edição de dezembro. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o nosso convite para esse que é o último Fiscalização do ano. Ok. Obrigado, Laura. Prazer estar com vocês aqui. Estivemos aqui recente, falando sobre a fiscalização e volto aqui novamente para ser fiscalizado por vocês. Vamos lá então, vereador, a gente vai começar aqui o nosso quadro hoje, fiscalização, falando sobre a Lei Orçamentária Anual. Foram realizadas 4 audiências públicas, inclusive com o convite para a participação da população. O senhor esteve presente nessas audiências, como foram esses encontros? Sim, eu participei de 3 deles, um outro eu tinha um compromisso, não deu para participar. 2 eu presidi e os outros 2 foi a presidente da comissão, que foi a vereadora Elisa. A apresentação dos órgãos foi positiva. A prefeitura, que ela falha na apresentação, quando ela vem aqui para nós, algumas secretarias até detalham um pouco mais os programas e as ações. A gente cobra isso, Porque além dessa apresentação para a comunidade, para ela tomar ciência quais são os investimentos que são realizados na cidade de Taubaté, só que isso fica muito escondido no projeto, nos programas e nas ações, e na apresentação não são todos que trazem, Apesar que os investimentos aqui na cidade, eles são tão baixos, algumas até zeradas, Então, o investimento que um órgão, o maior empregador da cidade hoje, um orçamento de 1.820 bilhões de reais, não tem um investimento, então isso fica muito ruim para a cidade. Então essa é a nossa preocupação. Ter um programa, um serviço realizado ali, apresente isso para a comunidade, qual o custo disso, mas onde que é feito esse serviço, como que está sendo feito, quais são as metas a serem alcançadas com esse serviço. Isso não fica claro na peça orçamentária, então isso eu critico bastante. Uma outra coisa que eu critiquei na audiência pública, e faz parte do meu parecer também, é a participação da sociedade, porque nós fizemos a nossa parte, 4 audiências públicas. A prefeitura fez 2 audiências públicas, uma só com a prefeitura, as secretarias, e no outro período os outros órgãos, Universidade, Instituto e as fundações. Então é muito pouco. Então, a participação da sociedade, que são exigências da Constituição, do Estatuto da Cidade, do nosso plano diretor físico, que exige a participação, porque o orçamento nada mais é do que o planejamento. Então, enquanto a sociedade não participa ou coloca no horário muito ruim para se participar, o Tribunal de Contas aponta isso. Então, todas as contas, olha, não teve a participação da sociedade no planejamento da cidade. Outro também que eu critico por não participar são os conselhos. Eu pedi informações da participação dos conselhos, somente 3 conselhos participaram, receberam a minuta, fizeram algumas alterações, mas a gente não sabe se essas alterações que eles fizeram foi contemplado na peça orçamentária. Então isso fica muito, a gente não tem isso definido, olha, a nossa participação aconteceu aqui, nós alteramos essa ação, ou nós aumentamos uma meta, Então isso a gente não consegue identificar na peça orçamentária e também na audiência pública, isso falha bastante. E são nesses encontros também que os vereadores fazem a indicação das emendas parlamentares? Exatamente. A gente abre o prazo, nós recebemos no final de setembro a peça orçamentária, e aí nós fizemos uma reunião prévia com todos os vereadores, nós passamos um resumo de cada valor por secretaria e também já a indicação do valor das emendas impositivas. Então foi mais ou menos 1 milhão e poucos reais de emenda por cada vereador, João? E aí foi 547 mil, foi 1 milhão e 100 mil reais para cada um dos vereadores. Então cada um, 50% saúde é exigência da Constituição e de leis, e os outros 50% é livre. Isso ajuda muito, porque eu falei do investimento. Então muitos desses recursos são para fazer investimentos dentro dos órgãos da prefeitura. Ampliação de espaço público, de uma unidade de saúde, ajudar no transporte de atletas. Olha só o que eles vêm pedir para a gente, ajudar a ser transportado atletas da prefeitura. Então isso é muito ruim. Modalidades também, que não tem vínculo com a prefeitura, mas que apresentam o projeto lá junto ao FADAT.
e que necessitam de transporte ou precisam de uma bolsa auxílio, né, para ajudar no treinamento desses atletas, que são muitos campeões que levam o nome da cidade, né, aqui no estado de São Paulo ou fora do estado de São Paulo, eles vêm pedir para a gente aqui, olha, faz um aporte para a gente, né, para a gente poder levar o nome da nossa cidade. A gente tem colaborado bastante. Nós temos uma imagem também, vereador, que registra a sua participação aqui nas audiências públicas que discutiram a lei orçamentária anual. Essa foi o dia que eu presidi. Na tela. E agora, vereador, esse projeto vai para votação em plenário, é isso mesmo? Exatamente. Então, eu preparei o parecer, acho que eu entreguei na última sexta-feira, foi muito corrido, né? Estudar as contas do prefeito, participar da elaboração do relatório da CPI da Saúde e o parecer também da lei orçamentária. Então, tudo ficou muito próximo, né, um ao outro. E como venceu, né, o prazo das emendas impositivas que nós tratamos, no dia 22 de novembro, então nós recebemos tudo isso subiu, aí voltou para a minha mesa de trabalho, então eu pude preparar, então, na última sexta-feira, eu apresentei, então, o parecer, então agora está apto, tá, a ser deliberado a qualquer momento, tá? Provavelmente o presidente, ele gosta de dar transparência nos nossos trabalhos, mas nada impede, de repente, hoje na sessão, né, logo a mais, alguém pedir a inclusão dele. Tá? Porque ele fica apto, são necessárias 2 discussões, né? Porque é um projeto de lei ordinário, então é necessário 2 discussões, então deliberando hoje e em segunda discussão no próximo dia 10, dia 15, né, que tem na nossa lei orgânica, no nosso regimento interno, as sessões, né, elas já param, né? Então nós temos o recesso parlamentar. E vereador, como o senhor muito bem lembrou, os trabalhos da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigava ali os problemas de saúde aqui no município, finalizaram o seu trabalho e entregaram um relatório final. O senhor poderia contar um pouquinho para a gente o que consta nesse relatório, quais foram as conclusões da CPI? Foi um trabalho, né, vamos colocar aí 2 anos, né, que foi protocolado isso em janeiro de 2023, então nós tivemos muito trabalho, muitos documentos vieram, né, uma pena que muitos dos documentos que eu precisava para analisar, um exemplo, o chamamento o chamamento das organizações sociais, como que se deu, né? Como que foi o start dele, né? Eu precisava disso para poder montar a minha linha de trabalho. Isso não veio para a Câmara, tá? Por quê? Porque a Prefeitura falou assim, olha, se nós encaminharmos para vocês, é um processo físico, só ele dá em torno de 50.000 páginas. Então, precisava ir até o local, verificar, né, o início, né, quem requisitou a contratação das OS. Eu tenho uma certa assim, resistência ao trabalho das OS na cidade. Tá? Eu tenho uma resistência. Por que eu tenho essa resistência? Porque quando eu comecei a estudar a questão das organizações sociais, eu vi que a lei ela é bonita. Mas quando parte da fiscalização, quando parte do chamamento, quando parte da qualificação, né, quando parte da classificação das OS, no chamamento, na qualificação e na classificação, existem muitas falhas. Tá? Então, contrata uma OS. Essa OS, ela tem que cumprir metas, tem que ter um programa de trabalho. E aí, nesse processo inicial lá do chamamento, né, em atenção à Lei 9.300 e pouco, né, 9.367, quando vai fazer a análise dos documentos, isso nós identificamos aqui, em uma das oitivas, chega muito documento. Você tem que ver quais são os diretores, você precisa ver como é que está a situação da OS, ela está bem organizada. Vai também um plano de trabalho, mas foi feito um estudo, né? Quem tocava as UPAs aqui na cidade era 2 empresas, tá? Quali, tá? Então, o que ela cumpriu? Qual que era o custo disso para o município? Isso não está no processo. Eu estava com o processo de Campos do Jordão, né? Nós qualificamos uma OS para fazer a gestão de um hospital para atender pacientes de Covid em Campos do Jordão. Então, a gente não vê esses números, né, em valores, né, quais eram as metas, né, o que devia ser feito, né, em quantitativo e qualitativo. Tudo isso não começa. Tá? Então, aí você vem, né, só tem um plano de trabalho, e aí a gente começa a perceber algumas falhas. Né? Isso tudo está identificado no nosso relatório, participação do presidente, né, do Moisés, do Diego Fonseca, eu também participei, mas aí eu já foquei mais legislação
e mais o contrato, tá? Porque quando você começa a fazer uma linha, né, uma linha de trabalho, aí como eles já tinham colocado isso, aí eu foquei mais então na legislação. E a gente identifica muita falha. E essa questão, né, do chamamento, como que se deu, né, a falta de leitura dos documentos. Será que esse servidor ele tem a habilidade, será que ele é técnico o suficiente para identificar alguma falha ali? Ou ele pega assim e entrega na mão da Ana. Ana, analisa isso aqui para mim, tá? São coisas muito técnicas, você tem que entender da lei de licitações, né, que à época era 8.666 de 93, então você tinha que saber quais eram os artigos que tinham que estar contemplados, a lei federal que trata das questões das OS, nossa lei municipal, os decretos do município, o que cada artigo, inciso, parágrafo diz para você fazer uma leitura. E você tem que ter um conhecimento técnico para falar assim, ó, essa empresa aqui, ela não está habilitada, tá? Aí você inabilita aquela OS. E a gente não consegue identificar isso, porque eu apertei os servidores aqui na Oitiva, vocês tiveram condições de ver todos os documentos? Não. Era muito documento? Era. Tinha físico e tinha digital. O digital vocês conseguiram ver? Não. Tá? Teve um momento que em um dia nós tivemos que analisar e já dar a nossa classificação. Tá? E o detalhe importante que nós vimos, né? A ata chegou pronta. Então isso é uma falha, né? Que a gente conseguiu identificar isso aí. E aí no relatório nós fizemos alguns apontamentos, né, de possíveis improbidade administrativa, né? E nós mencionamos, né? O prefeito, a vice-prefeita, porque ficou assim subentendido numa das oitivas, né, que houve indicação de parentes para estar trabalhando dentro das OS, então esse é tráfico de influência, então a gente aponta isso também no relatório, né? Então é isso tudo aí que faz parte do nosso relatório, ele é público, né? Cada um quiser ver esse relatório. É óbvio que tinha muito mais coisas, tem muito mais coisas, tá? Mas estão nas oitivas, é só pegar lá, né? Nós temos um arquivo aqui da TV Câmara, que está à disposição de todo mundo, você vai conseguir ver, né, ao assistir, várias falhas, né, no processo todo. Então, celular, né, a gente tem o costume de deixar o celular. Não, o celular, numa da classificação, né, os celulares eram retirados, para de repente ninguém tirar uma foto, né, a ata chegou pronta, já de repente alguém tirar uma foto ali, né. Então, eram recolhidos os celulares dos servidores, então isso tudo causou muita estranheza para nós, né. Vereadora, a sua assessoria preparou algumas fotos também registrando a sua atuação na CPI. Esse, por fim, é um relatório aí, resultado de muito trabalho, como o senhor lembrou, né? 2 anos aí de trabalho intenso de todos os componentes da Comissão Parlamentar de Inquérito. Aí a fiscalização que nós fizemos, né? Tivemos várias fiscalizações em loco para verificar, a gente identifica problemas de medicamentos, né? Falta de medicamentos, a dispensação, né? Aí nós estávamos à noite, né? Como que se dá a dispensação de medicamento no período noturno? A gente contou algumas falhas. E aí são registros de um pouquinho de todo o trabalho que foi realizado. Exatamente, né, vereador? Sim. Agradeço então pelas fotos e passando aqui para o próximo assunto também, de extrema importância com relação às contas de 2020 do ex-prefeito Ortiz Júnior. Esse parecer do Tribunal de Contas foi encaminhado para a Comissão de Finanças e Orçamento, da qual o senhor faz parte, e agora também finalizaram o parecer com relação a esse tema. Sim. Qual foi a conclusão da comissão? Então, o parecer técnico do Tribunal de Contas, eu vi, né, boa parte desses documentos, são 6.300 páginas, né, do Tribunal de Contas, são fiscalizações. À época, nós estávamos em pandemia, então muita coisa foi feita à distância, né, mas ainda tiveram técnicos que vieram aqui em loco para verificar as unidades de saúde, a educação, né, então eles foram até a escola para identificar as falhas que existem, né, falta de manutenção. Uma coisa que chama muita atenção nossa em todos esses documentos, né, é a análise das horas extras que foram feitas à época, sabe? Dá a impressão, Ana, que você olhando o pagamento das horas extras nada mais é do que um complemento salarial, porque o mesmo servidor, o mesmo valor mensalmente, tá? Então ele tem um salário muito baixo, a remuneração dele é baixa. Então, para complementar o salário, eles acabam autorizando as horas extras, né?
E o Tribunal de Contas coloca isso. Por que tantas horas extras? Ah, mas precisamos porque era pandemia, nós precisamos atender a comunidade. Então, isso tudo é muito preocupante, né? Apontaram novamente, né, a questão do voleibol, né? Tem um apontamento muito especial. Esta modalidade, porque eles colocam os salários, né, dos atletas, né? Que são as bolsas auxílios. Então, eles falam assim, ó, isso aqui não é amador. Como é que um fundo de amparo, né, um fundo municipal para o atleta, né, o FADAT, fundo do desporto, né, de Taubaté, como que esse fundo que é para o amador vai para o profissional? Então, isso está muito claro também lá no apontamento do Tribunal de Contas. A questão das contas, né, é muito preocupante, né? Então, aquilo que vai ali a médio prazo e longo prazo, né? Então, o parcelamento, né, que foi feito agora, né? A dívida que estava com o Instituto de Previdência e que acabou essa gestão tendo que fazer parcelamento. Isso está muito lá claro para a gente, né? Então, as dívidas, né, de curto, médio e longo prazo aumentou muito. Isso tudo está lá no relatório do Tribunal de Contas. E mais uma coisa muito importante que eu olhei lá, o controlador interno. Tá? Lá no primeiro quadrimestre, de janeiro, fevereiro, março e abril, ele já identificou, olha, a despesa na educação, ela está muito baixa. No primeiro quadrimestre, ela estava 13, alguma coisa. No segundo quadrimestre, maio, junho, julho, agosto, tá? Foi para 18%. Assim, o controlador, de novo, eu recomendo vocês investirem na educação, tá? Fechou o terceiro quadrimestre com o resultado que a conselheira colocou, o não cumprimento, né, do constitucional, que é de 25% na educação. Tá? Então, o controlador, ele estava dando os alertas já para o prefeito. Falou assim, prefeito, o senhor não vai conseguir cumprir o gasto com a educação. Então, isso é muito grave. Né? E a dívida que foi deixada, aí é uma praxe muito grande, né, de restos a pagar. Tá? Então, ele acaba segurando as despesas, né, com empresas contratadas, e isso acaba afetando o empresário, né, que fez o serviço, executou o serviço, ele deixa isso restos a pagar. Então, você fica déficit, né, orçamentário e financeiro, ainda com a dívida ainda de restos a pagar que o outro prefeito, que é o atual, assumiu. Tá? Então, isso tudo está muito claro no parecer do Tribunal de Contas. A vereadora Elisa, ela fez o seu parecer, ela apontou tudo isso, também a questão da gestão, né? Então, o Tribunal de Contas, ele pontua, né? Cada item, né? Planejamento. O planejamento nosso não sai do C, ou seja, é um índice muito baixo de planejamento. Haja visto a nossa lei orçamentária, né? Tudo muito superestimado e a despesa muito alta, coloca a receita, né, superestimada e a gente não consegue cumprir. Então, falta de planejamento. Então, tudo isso aí está lá no parecer. E a recomendação nossa é seguir, sim, o parecer do Tribunal de Contas, né, que deu desfavorável às contas do ex-prefeito. Vereador, nós temos uma última imagem com relação a esse assunto do julgamento das contas do ex-prefeito Ortiz Júnior com relação a 2020. Essa é uma manchete que saiu em um jornal aqui da nossa região. E, vereador, o julgamento dessas contas agora cabe ao plenário. Então, os vereadores vão votar e vão decidir. Isso. Já tem alguma expectativa, uma data, uma previsão de quando será votado? Eu não acompanhei. A partir do momento que a vereadora Elisa, que foi a relatora, né, ela encaminha para o presidente, o presidente ele toma ciência, né, vai para a mesa de trabalho do presidente, então o presidente ele encaminha para o ex-prefeito, né, para ele produzir defesa em cima do parecer da vereadora Elisa, né? Que é um parecer agora da Comissão de Finanças e Orçamento. Então, como nós vimos ali na manchete, né? Ele tem 5 dias úteis para produzir defesa. Então, eu acho que deve estar expirando o prazo dele, né? Se ele produzir defesa, volta, né, para a comissão analisar, acata, não acata. Se ele não produzir defesa, tá? Isso já está apto para, aí sim é uma sessão extraordinária. Tá? Porque aí tem um único, tá? O prefeito ele precisa ter 13 votos, né, para derrubar o voto do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, tá? Porque nós estamos acompanhando o parecer desfavorável do Tribunal de Contas.
Só que daí tem uma pegadinha, né, que tem um projeto de decreto legislativo. Esse projeto de decreto legislativo, então, ele vai para derrubar o parecer do Tribunal de Contas. Então, nós temos que votar contrário o próprio parecer, o próprio projeto de decreto legislativo que é da Comissão de Finanças e Orçamento, tá? Então, o corpo, né, de vereadores, né, eles têm que entender que para acompanhar o desfavorável, eles têm que votar contrário ao projeto de decreto legislativo. Então, isso que eles têm que ficar atentos, né? Ah, não, nós queremos ir favorável ao projeto de decreto legislativo. Então, eles votam favorável ao projeto, tá? Ou seja, eles estão contra aquilo que o Tribunal de Contas apontou e que a comissão também diz, né, que o Tribunal de Contas está certo. Vereador, para a gente encerrar então nossa fiscalização desse mês, o senhor está aí no último mês do seu mandato como vereador. Quais são as suas perspectivas agora para o ano que vem? Onde o senhor se vê no próximo ano? Eu assumi um cargo, né, na Câmara, até era lá no Jardim Russi, no dia 4 de fevereiro de 98. Então, fiquei por 22 anos como assessor e agora os 4 no mandato como vereador. Já recebi convite, né, para ficar aqui na casa, mas eu falei assim, olha, eu preciso conhecer outros ambientes, porque eu tenho intenção de disputar, acho que eu até mencionei isso na última fiscalização pública, e eu tenho intenção sim de disputar mais uma eleição, né? Então, em 2028, o Serginho será candidato. Então, eu precisava me desligar da Câmara. Então, o futuro aí a Deus pertence, né? Nós estamos conversando, estamos aí acertando algumas coisas aí para continuar, né? Ajudando a comunidade, a gente fazendo aí alguns elos, né, de ligação, né? Talvez executivo, legislativo, mas isso aí tudo vai pertencer a Deus. Desejo sorte, então, para o senhor. Agradeço mais uma vez pela sua vinda. Desejo já também um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo, que seja de muitos frutos aí. Obrigado, Ana. Feliz Natal a todos aí, né? Os telespectadores da TV Câmara, como eu te disse, né? A TV Câmara tem aí os seus telespectadores fiéis, né? Mando um abraço a todos eles. Ontem encontrei com o seu Guedes. Ele falou assim, Serginho, estava assistindo agora a TV Câmara, estava vendo você lá. Agora você está aqui no banco, né? Então, vocês têm, né, aqueles telespectadores fiéis mesmo. Obrigado, né, por participar, por assistir, mande recados aqui para a TV Câmara. A participação é muito importante. Desejo aí também a 2025, né, que Deus abençoe a todos, que possamos ter um ano aí de bastante sucesso, de muita paz, né? Precisamos de muita paz e sucesso, né? Sucesso aí para que a gente possa aí ter uma nova gestão que possa fazer o melhor para o taubatiano. Nós não merecemos mais estar numa situação tão difícil, com problema de saúde, educação, a nossa zeladoria mesmo está muito falha, obras públicas, eu falei de investimento, né? Não tem investimento em obras públicas, então o novo gestor, se Deus quiser, ele vai conseguir um primeiro ano, segundo ano, talvez com muita dificuldade, mas ali na frente ele vai conseguir sim, né? Tendo aí pulso forte, né? Ser um bom gestor, não no momento certo, e sim no momento certo, tá? Obrigado, um feliz e abençoado Natal e o Ano Novo a todos. Obrigada, vereador, Obrigado. mais uma vez. Esse foi o Fiscalização Pública, edição de dezembro, o último do ano de 2024, com o vereador Serginho, do PDT. Nós voltamos em instantes com mais notícias.